Aqui conosco o nosso comentarista de política, o jornalista Ricardo Couto. Boa noite, Couto. Tudo Boa bem? noite, Heródoto. Boa noite a todos. Couto, quer dizer que dia é Lava Jato, outro dia o Eduardo Cunha? A gente não escapa disso. A política brasileira já faz algum tempo, está resumida a isso. Tanto é que há meses nós estamos aqui falando ou do Eduardo Cunha, né, ou da Lava Jato. Hoje tivemos mais um dia de Lava Jato. E dessa vez o alvo virou novamente para o PT. Porque até a semana passada, né, vários políticos importantes do PMDB eram alvos da Lava Jato, né, ligados ao governo Temer e tal. E agora voltou o PT com o ex-ministro Paulo Bernardo, ministro do Lula e da Dilma, né? Que é uma história que eu, na chamada, eu estava comentando com você, me surpreende porque eu conheço o Paulo Bernardo há muitos anos, então eu não podia imaginar que ele pudesse estar envolvido numa história dessa. O esquema todo, né, desviou mais de 100 milhões de reais. Desse dinheiro, 7 milhões teriam ido para o ex-ministro. O que eu acho mais grave nisso é que as vítimas dessa vez, e o nome é muito adequado, Custo Brasil, que é o Brasil que paga por isso, são funcionários públicos, geralmente funcionários humildes, que precisam de crédito consignado. Né, que você falou, o que é isso? Né? Isso aí eu sei o que é. É quando você pega um empréstimo, sendo aposentado ou funcionário público, que é automaticamente descontado os teus vencimentos. Com isso a taxa de juros é menor. É, exatamente. Então é muito procurado por pessoas mais humildes, né, que precisam de um empréstimo. Isso é terrível, né? E o que eu não consigo entender, eles montaram um esquema lá, uma empresa de cobranças, que a empresa ficava com 30%. Era R$1 de cada... R$1? R$1 de cada um que pegou o empréstimo por mês, e disso aí 70 centavos ficavam para propina e 30% para a empresa que fazia a cobrança. Normalmente... Quer dizer, a empresa dava mais propina do que ela recebia? Eles inverteram a proporção. No Brasil, né, historicamente, é 5%, 10%, 20% para propina. Aqui chegou a 70%, que teriam sido divididos, segundo a Polícia Federal, entre o ex-ministro e o PT. Né? Tanto que o João Vacari, o ex-tesoureiro, também está envolvido nessa história. E o Paulo Ferreira também, que foi tesoureiro. Agora tem um outro lado, aí nós demos isso, né, na abertura do jornal. O Carlos Gabas, né, que foi ministro muito próximo da presidente afastada, levaram várias coisas na casa dele, né, que o Lula contou. Computador, mas tem mais um pequeno detalhe. Qual é? Levaram 2 motos, essas mais caras que tem, você deve saber, uma Harley Davidson. Eu não sei, né? Uma Harley Davidson. E uma delas, ele usava nos passeios com a presidente Dilma, com a presidente afastada Dilma, né? Ela ia na garupa, pegar a garupa. Pelo menos era uma bela moto, era uma cinquentinha, já pensou? Não, era uma baita moto, né? E levaram, porque pode também ter sido fruto das propinas, né? Que ele foi acusado também, o Carlos Gabas. Quer dizer, é uma coisa que vai... Agora, Couto, isso tem algum reflexo naquela discussão que está tendo no Senado? Tem, sem dúvida. Tem ou não? Assim como nas últimas semanas, né, envolvimento de nomes importantes do PMDB, as denúncias abalaram o governo interino do Temer, da mesma forma agora, né, fica mais difícil a situação da presidente afastada Dilma. Né? Eu acho também porque também envolve o marido da senadora Gleisi, que tem estado lá o tempo inteiro. Que é uma das maiores defensoras. Defensora, sem dúvida. A gente tem mostrado todo dia aqui. E hoje nem apareceu lá. Você imagina, né, a situação. O impacto, né? Porque ela vai ter que ficar explicando isso agora. Né? E ela era uma das mais ferrenhas defensoras da Dilma. Sem dúvida. Né? Então tudo influencia. Eu tenho a impressão, a gente estava conversando sobre isso à tarde, Heródoto, que enquanto não houver o julgamento final do impeachment, as coisas não andam no Brasil. Né? Os investidores não têm segurança, está todo mundo dependendo disso. A gente vive várias fases no Brasil. Isso aí é só depois do Natal, isso aí é depois do Ano Novo, isso aí é depois do Carnaval, da Semana Santa. Agora é depois do impeachment. Mas quando é que deve votar? Sim ou não? Estavam falando no início, em julho. Agora, aí ficou para começo de agosto. E agora já está para o final de agosto. Sendo que em agosto nós temos a Olimpíada aqui no Brasil. Né? É muito difícil. Eu acho que tem que ter uma solução. Claro, tem que respeitar o direito de defesa e tudo, mas a cada dia fica mais complicado. Quer dizer, tanto o governo interino se desgasta com isso tudo, como a presidente afastada também. Sim. Eu acho que não tem volta, na minha opinião, pelo que eu avalio aí, não tem jeito da Dilma voltar. E é muito difícil o Temer se manter no meio desse quadro.
Né? 3 ministros já caíram, vários políticos importantes do partido foram acusados. Então é um momento dramático do Brasil. A gente não quer falar de notícia ruim aqui no jornal, a gente procura até amenizar um pouco de bom humor aí, né? Bom humor e tal, mas você vê que é difícil, né? Enfim, vamos ver o que vai dar aí, né, Coutinho? Lembrar uma outra coisa. Ontem, o meu colega Nirlando Beirão, aqui no jornal, ele falou da visita do Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, né, ao juiz Sérgio Moro e aos delegados da Polícia Federal. Você sabe quem estava entre os policiais, né, o pessoal da Lava Jato recepcionando o ministro? Deixa eu ver, ministro. Não, não faço mais nada. Daí quem podia estar lá? O japonês da Federal. Mas o japonês da Federal não está preso? Pois é, está com tornozeleira e tudo, mas ele está lá, ele está preso lá. Né? E aí ele apareceu, causou um certo constrangimento. Quer dizer, está tudo virando uma bagunça. Ontem eu escrevi no blog, acho que resume um pouco a história, né? Isso tudo é uma história de uma chanchada político-policial. Político policial. Hoje teve mais um. Dá tempo de. Não, vamos falar no portal. No portal. Qual é o tema? É Operação Turbulência, outra operação da Polícia Federal. Tá bom, daqui a pouquinho. Então se mantém. Até já. Até já. O nosso comentarista Ricardo Couto aqui conosco. Couto, você ia falar da turbulência. Operação Turbulência. São duas operações simultâneas da Polícia Federal. O Custo Brasil, que a gente falou agora há pouco, do Paulo Bernardo, né? E a Operação Turbulência, que é uma investigação, começou com a história do avião em que estava o candidato Eduardo Campos, né, que caiu em Santos na campanha de 2014. Né? Ele era candidato a presidente da República. Aí foram descobrir quem é o dono do avião. E descobriram um enorme esquema de corrupção, né, de 600 milhões de reais. Vejam os números, né, as quantias envolvidas são fantásticas. Né? Aí estava sendo procurado pela polícia envolvido nesse esquema o empresário Paulo Morato. Né? Ele foi apontado pela Polícia Federal como testa de ferro de um esquema de lavagem de dinheiro que desviou essa fortuna toda. Ele apareceu morto ontem, né? Sabe aonde? Num motel chamado Tititi, em Olinda. Como é que chama o hotel? Tititi. Tititi. Né? E é mais provável que ele tenha se suicidado, porque não havia nenhuma marca de violência, não havia sangue, não havia nada. Né? A polícia está desconfiada de envenenamento, tomou remédios. Mas era a única coisa que faltava era um cadáver nessa história. Né? É o primeiro cadáver da Lava Jato. Né? E aparece no motel. É aquele negócio que eu falei antes. Parece filme. É a chanchada política. É uma chanchada, você falou bem. Lembra aquele tempo do Oscarito, do Grande Otelo, só que agora é uma tragicomédia, não é propriamente uma comédia. Parece que não escapa ninguém, pô. Ninguém, mas é impressionante. O Eduardo Campos, por coincidência, que eu conhecia muito bem, fiz várias reportagens, entrevistas com ele, seria meu candidato, que eu conhecia todos os candidatos, preferido em 2014. Aí morreu. Morreu. De um acidente. Será que a Marina tem a dizer disso, hein? Ela vai ter que explicar também, porque é um pouco parecido com a dupla Dilma e Temer. Né? Os dois juntos. Será que ela vai continuar pedindo lá no Superior Tribunal Eleitoral? Julguem logo o caso de Dilma e Temer. E essa me lembro, porque é candidata a presidente e vice com a mesma responsabilidade. Obrigado, Couto. Senhor, até a próxima. Até mais, então. Obrigado. Bom, está aí com a participação do Ricardo Couto conosco, para você ter mais uma ideia, então, né, dos acontecimentos todos que envolvem política. Ontem nós tivemos aqui o Nirlando Beirão, temos trazido pessoas com opiniões diferentes para você formar a sua própria opinião a respeito dos assuntos todos que são da maior relevância para o nosso país. Em 35 segundos a gente volta.